Olá, tudo bem? Bom, eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das Oficinas Culturais de Caraguatatuba, e hoje nós vamos para mais um assunto de teatro. Nós vamos falar sobre a comédia dell'arte. É o assunto do momento, é o que nós estamos falando. Já falamos sobre muitas coisas. Se você não viu, tá perdido, não sabe nem o que está acontecendo, volta um pouquinho, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores onde eu começo a falar da comédia dell'arte, que é uma coisa muito legal, é um momento histórico no teatro e muito importante. Então, se você gosta, dá uma olhadinha, porque tem muita coisa interessante que eu já falei. E agora nós vamos falar sobre os personagens da comédia dell'arte, né? No outro vídeo a gente falou um pouco mais das curiosidades, de como era, o que que era, da onde veio, como é que foi que aconteceu tudo isso. Então, essa aula nós vamos falar um pouco dos personagens, né? Eu falei no outro vídeo que os personagens eles eram eternamente, né, de um ator só, né? Então quando o ator pegava aquele personagem, ele carregava para o resto da sua vida. Então era uma coisa muito fiel e muito fiel mesmo nesse sentido de segurar o seu personagem. Então imagina quantas bagagens e quantas coisas esses personagens e esses atores tinham, né, de experiência. Lembrando que todas as apresentações que eles faziam eram à base de improviso. Eles tinham um roteiro que eles tinham que seguir, eles obedeciam esse roteiro, mas era sempre na base do improviso. Olha que interessante, né? Bom, e aí nós vamos falar então dos personagens da comédia dell'arte. E aí se a gente for começar a observar, a gente percebe uma peça de teatro bem clássica, bem do cômico mesmo, né? Que são os personagens necessários para que uma boa comédia aconteça, né? Bom, primeira coisa, quando a gente fala assim, comédia dell'arte, né? Primeira coisa que a gente pensa, tá? O que que é a comédia dell'arte? Para quem conhece um pouquinho, vai pensar no Pierrot, Arlequino, aí vai pensar no Carnaval. Carnaval, tá, então é aquilo que é Arlequino e Pierrot? Mais ou menos. Aí nós vamos falar um pouquinho de cada um, porque esses dois são os mais conhecidos, né? Para quem não conhece muito, que não conhece esse mundo do teatro, não conhece o mundo da comédia dell'arte, conhece mais por conta do carnaval. Então a gente começa a falar assim, bom, Arlequino. O que era Arlequino? Qual a característica do Arlequino? Bom, o Arlequino, gente, ele era um palhaço, tá? O acrobata, né? Ele era o servo do Pantalone. Depois eu vou falar quem é Pantalone. Então, o que acontece com o Arlequino? Ele é apaixonado por quem? Colombina, né? Existe até a música, né? Que todo mundo conhece, do Pierrot e da Colombina. Bom, mas a Colombina faz o coitado do Arlequino de idiota. Tadinho, né, gente? Pois é. Mas acontecia. Esse é o Arlequino, então ele é o servo, né? Ele é o coitado que faz de tudo para conquistar o seu grande amor, que é a Colombina. Bom, e aí nós temos outro personagem que também característico ali da comédia dell'arte. Brighella, tá? O Brighella, gente, ele era um trapaceiro de pouca moral, dissimulado e egoísta. Sempre tem um vilãozinho ali para poder para dar uma pimentada na situação, né? Bom, nós temos o Capitano, que é o forte e imponente, tá? E ele conta vantagens como um guerreiro por ter essa característica marcante, né? E a Colombina, claro, né? A Colombina, inteligente e habilidosa, né? Então é lógico que a Arlequino ia se apaixonar por ela, porque ela tinha um quê, né, de cuidado, de inteligência, que toda mulher sabe como é. Bom, e ela, né, também a serva, né, ela também é uma serva. Tem o Dottore, tá, o Dottore visto como um homem intelectual. Ele é o mais velho, o rico, tá, então ele é o mais rico, ele é o Dottore, né, Dottore, como diz. Então, o nome já diz, ele era o ricão, o mais velho, o mais sábio ali, de todos
da trupe ali, o intelectual. O Pantalone, né, que era geralmente sempre eram os mais ricos e os mais avarentos, então tinha a riqueza, mas tinha aquela coisa do mão de vaca, né, aquele que não quer gastar, que não quer desperdiçar seu dinheiro. Então, assim, esses são alguns, tá, gente? Se a gente for estudar a fundo, a gente descobre muitos mais outros personagens ali que, né, passeavam pela trupe, enfim, levava nos seus roteiros. Mas esses são os mais falados, né, os mais conhecidos. E aí o que acontecia, né? Eles percorriam, gente, toda a Europa, como eu falei no outro vídeo. Eles tinham esse roteiro, né, de encenações, de histórias que eles precisavam passar. E eles paravam nas cidadezinhas para apresentar. Tudo à base de improviso, né? Cada um com o seu personagem, cada um com a sua história, com as características que cada um estudavam para o seu personagem, né? Lembrando que se a gente for parar para pensar, eram atores que seguravam, né, que trabalhavam com esses personagens para o resto da vida, né? Eles não trocavam, né, como naturalmente a gente faz nos grupos de teatro. A gente troca personagem, a gente modifica, ou a gente muda de espetáculo, a gente vai fazer outro espetáculo, não tem mais aquele rigor, né? E eles mantinham sempre os mesmos personagens, lógico, como era a base de improviso, muitas coisas modificavam, mas eles tinham essa regra de que precisavam manter um padrão, né, ou um estudo ali específico, porque tudo era muito sério, tudo muito organizado, inclusive as suas organizações de ensaio, de trabalho, né, como eu falei, eles criaram um estatuto, né, para dizer onde podiam apresentar, como iam ser, o que cada um fazia dentro da trupe. Eles eram muito organizados, eles eram muito inteligentes. Não é como muita gente acha que eram maltrapilhos que ficavam andando, perambulando pela rua pedindo esmola. Eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. E, como eu falei, eles vinham com questionamentos fortes, né? Com questionamentos da época, né? Coisas que eles não gostavam da sociedade que eles estavam passando ali. Então, eles criticavam, sim, os nobres, criticavam, sim, né, a politicagem daquela época. Então, eles traziam a partir da comédia o seu jeito, né, a sua crítica de poder falar, de poder impor o que eles estavam, né, o que eles pensavam. E é lógico que muitos nobres, né, os grandes, os ricões, os reis, não gostavam dessa trupe porque cutucavam, né? Mas essa era a missão deles e eles estavam ali para fazer, né, para trazer a sua arte, né, para a rua. Bom, gente, então agora começa a imaginar que trupe gigante. Por isso que fez tanto sucesso, por isso que até hoje a gente fala de comédia dell'arte, até hoje a gente pensa Pierrot, Arlequino, a gente lembra de toda essa história, né? E se a gente for começar a estudar mais a fundo, coloquei aqui, ó, como pra gente poder estudar mesmo sobre a comédia dell'arte, aqui esse livro ele fala bastante sobre ela, então se você gosta desse assunto, esse é um livro muito legal, Manual Mínimo do Ator, do Dario Fo, tá, gente? Esse aqui tem muita história, tem muita coisa interessante aqui que você pode dar uma lida, enfim, tem várias, olha, tem vários desenhos de como eles eram, de como se vestiam, né? É bem legal, bem bonito. Então, vale a pena a leitura. Bom, gente, muito obrigada. A gente volta na próxima aula com mais um assunto da comédia dell'arte. E esse é o clássico, né? O assunto clássico da comédia dell'arte, que é a comédia, né? A comédia, as máscaras, né? O que a máscara... Por que eles usavam máscaras? Para que servem as máscaras que esses atores usavam? O que estava acontecendo? Na próxima aula, se você tem curiosidade de saber, continua aqui
que na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre as máscaras da comédia dell'arte. Beijo, gente, e até a próxima!